Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez na transmissão para você, diretamente aqui de El Sobrante, para o Zoom, para o grupo pequeno da nossa igreja, ou célula, ou grupo familiar, não importa como você chamava na sua igreja, mas é importante que aqui são grupos pequenos, ou small groups, como você queira entender. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. E estamos trabalhando, já trabalhamos a carta de Éfeso, estamos trabalhando a carta da igreja de Filadélfia e estamos trabalhando a igreja de Tiatira à noite. Semana passada falamos dessa igreja que estava sob investigação de Jesus e hoje vamos dar mais um ponto para que você possa discutir, para que você possa falar com o seu grupo. Aos facilitadores, gostaria muito que você desse a oportunidade para que as pessoas do grupo colocassem as suas posições e depois você fechasse e você fizesse uma aplicação na vida pessoal de cada um. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a igreja de Tiatira é uma igreja como a nossa. Nós estamos fazendo uma comparação com o Bridge Ministry e eu espero que você, nessa comparação, se ache, se desafie e mude de vida ou continue da forma que você está sendo, como Jesus nos ensinou e como Jesus ensina a gente. Eu disse que Tiatira era uma cidade especial e nessa cidade especial, uma cidade onde passava o correio imperial, uma cidade onde tinha fábricas e mais fábricas de couro, fábricas de linho puro, fábricas de bronze. Essa cidade também passava toda a correspondência imperial, era um centro muito popular naquela época da vida dos que moravam ali naquela cidade de Tiatira. Mas essa igreja estava sob investigação de Jesus. E eu dei o primeiro ponto, por que ela estava sob investigação de Jesus? Ela estava sob investigação de Jesus porque ela crescia rapidamente. Então, Jesus percebeu que havia alguma coisa diferente nessa igreja. E havia ali dentro daquela igreja uma profetisa que pregava sobre o pecado. Mas a intenção de Jezabel era, se você quer conhecer o pecado, você tem que pecar. E por isso, por causa dos ensinamentos imorais, aquela igreja crescia rapidamente, porque as pessoas queriam participar de um culto ou de uma classe dominical de uma pessoa como aquela. O assunto era picante, o assunto era interessante. Então, Jesus estava investigando e ele estava investigando por esse motivo. O segundo motivo que eu falei para vocês foi porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da profetisa. Jesus já não era mais o centro, foi o que aconteceu na semana passada que nós falamos. Jesus não era mais o centro, Jesus não fazia mais diferença na vida das pessoas, eles totalmente esqueceram, a maioria deles esqueceram a voz de Deus, não ouviam mais a voz de Deus. E era preciso ouvir a voz de Deus. Então eu disse aqui que hoje nós estamos ouvindo muitas vozes. Você que é uma pessoa que ouve muitas pregações na internet, tome muito cuidado e seja mais criterioso em tudo que você está escutando. Não é porque o pastor ou a pessoa, ela bomba na internet que é uma pessoa que está pregando a palavra de Deus. Tome muito cuidado com isso. Quem tem sido o seu mentor, quem tem sido a pessoa que está transformando o seu pensamento, coordenando o seu pensamento. Então eu disse, tomei cuidado e vocês discutiram sobre as redes sociais. Hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, por que motivo Tiatira estava sob investigação divina? Porque ele estava a par de toda a trama que acontecia na igreja. Os olhos do Senhor estavam, certo? A par de todas as coisas que estavam acontecendo. O versículo que está no versículo 23 do capítulo 2 diz, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Bom, por maior que seja a investigação humana que nós conhecemos, como a Lava Jato no Brasil, como as investigações do FBI, aqui da Polícia Federal, ou da CIA, que é uma agência de investigação famosa, nada se compara com a investigação de Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele investiga o pensamento e o coração. Não há tecnologia humana para demonstrar isso ou captar isso. Há, sim, na investigação divina, a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo telefônico.
Mas Jesus vai mais além disso. Ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração. Então, o que eu peço a você, que você entenda o seguinte: cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você sente. Porque nesses dias, você não pode juntar provas contra você. E eu ensinei a igreja nessa noite que nós precisamos deletar essas provas. E de que forma podemos deletar essa forma? A forma de deletar essa forma é apertando na tecla perdão. É pedir perdão por cada desejo e pensamento errado que passa na nossa mente. Você e eu, nós precisamos pedir perdão ao Senhor sempre, todos os dias. Então, que você possa saber o seguinte, que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sabe de tudo que acontece dentro da igreja física e da igreja espiritual. Então, é preciso nós tomarmos uma decisão hoje. A decisão qual é? Apertar a tecla perdão, pedir perdão a Deus pelas intenções que estão no nosso coração e na nossa mente e começar tudo de novo. Que você não carregue nenhuma culpa, porque o nosso Deus, como eu li em Malaquias 7, ele disse o seguinte, que ele é aquele que perdoa os pecados, que tem compaixão de nós, Malaquias 7:19, e atira todos os nossos pecados nas profundezas do mar e esquece de todos eles. Quero dizer para você que eu citei hoje à noite a vida do rei Davi. Ele, no Salmo de número 51, você pode ler com o seu grupo, ele pediu perdão para Deus. Eu citei também não só a vida de Zaqueu em Lucas 19, fala para nós de Zaqueu, Lucas 19, 8 e 9. Zaqueu falou para Deus, falou para Jesus, Jesus, eu quero devolver tudo. Jesus disse para ele, hoje houve salvação nessa casa e eu vou devolver tudo o que eu roubei das pessoas. Jesus falou assim, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem estava perdido e hoje salvou. Então, querido, nós não podemos ficar com a nossa vida presa em uma investigação divina. Peça perdão, mostre, veja o que tem incomodado você, que tem entristecido o coração de Jesus. Quero fazer algumas perguntas para vocês discutirem e vocês pensarem sobre o assunto. A primeira pergunta é, o que será que tem na sua vida, ou que pode ter na vida das pessoas, que podem, se não pararem, podem ser condenadas? O que pode condenar uma pessoa, certo? Perante o tribunal divino, certo? Qual é o pecado que pode? Quais são os pecados que podem condenar as pessoas? Outra pergunta, há diferença em pecados pequenos e pecados grandes? Ou há consequências diferentes? O que você entende disso? Então, quero deixar essas duas perguntas para você. O que pode condenar a humanidade, o ser humano, certo? Perante o julgamento divino, perante o plenário divino, perante nosso Deus, perante Jesus Cristo. Então, que você possa responder isso para você com um grupo de escuta, essa primeira pergunta e a segunda pergunta também. Então, nós vamos ficar aqui com a nossa transmissão e esperamos que você tenha uma boa semana na presença do Senhor e que você possa, em nome de Jesus, saber sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, beijo, 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 beijo.